Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou dar 6 indicações de livros de terror pra vocês lerem agora no mês de outubro, nessa vibe de Halloween. Sei que se não todos vocês, quase todos vocês estão pensando aí em ler umas coisas mais voltadas pro terror, pro suspense, né, pro mistério, agora no mês de outubro, porque sim, somos leitores vendidos para essa data chamada Halloween. Eu nem faço tanta questão de Halloween assim, eu comecei a olhar um pouco mais para essa data comemorativa, entre muitas aspas, do ano passado para cá, porque eu vi que chega em outubro, todo mundo do mundinho dos livros quer ler livros de terror, inclusive os autores, eles até se preparam para lançar coisas de terror nessa época, então eu comecei a olhar um pouco mais para esse mundinho quando a gente chega em outubro. E já estou com os meus planos aí, já comecei a minha maratona de terror, mistério, suspense. Fiquem ligados nos próximos vídeos, que já estou gravando alguns vlogs aí de leitura lendo livros de terror, mas eu quero falar de alguns que eu já li e que eu super recomendo pra vocês. E como esse vídeo vai sair já na metade de outubro, todos ou quase todos os livros que eu indicar aqui são histórias bem rapidinhas pra vocês lerem super rápido, enfim, que ainda dá pra encaixar na TBR desse mês, sabe? O primeiro é um que eu já falei 500 mil vezes aqui no canal e que provavelmente eu vou continuar falando até os meus últimos dias, porque é simplesmente o melhor livro de terror nacional que eu já li na minha vida. E se vocês conhecem um pouco do canal, vocês já sabem que livro que eu tô falando, que é Sangue em Rosas Brancas, do Bernardo Neto. O Bernardo, ele é um amigo meu, ele vai inclusive aparecer aqui nessa lista logo logo, mas eu não estou indicando só porque ele é meu amigo, mas porque, gente, esse livro, ele tem todos os elementos perfeitos que uma boa história de terror deve ter. Ele tem várias mortes sangrentas, sim, Bernardo Neto não economizou em cortar a cabeça dos personagens dele como se fosse um George Martin. Tem um suspense que a gente fica muito instigado a querer juntar as peças do quebra-cabeça. Tem 500 plot twists, sério. Do meio pro final, a nossa cabeça ela vai explodindo a cada capítulo. Dá aquele medinho em várias vezes, porque tem aquele quê de sobrenatural. Então, assim, junta tudo do bom e do melhor, assim, todos os ingredientes maravilhosos que gostamos de uma história de terror e boom, tá feito. Mas do que se trata essa história? Aqui a gente vai acompanhar duas histórias diferentes. Uma se passa em Belo Horizonte, nos dias atuais, se não me engano é 2013. E a gente vai ter o nosso protagonista que perdeu a irmã um ano atrás. E ele se sente muito culpado pelo que aconteceu, né? A irmã dele desapareceu e nunca mais a família dele foi a mesma depois desse sumiço da irmã. Eles nunca conseguiram descobrir o que aconteceu de fato com a menina. E depois de um ano que essa menina desapareceu, ele recebe um telefonema, uma mensagem, enfim. Alguém entra em contato com ele falando, olha, estamos aqui com a sua irmã, venha descobrir o que aconteceu. E a gente vai acompanhar, então, ele descobrindo, né, o que pode ter acontecido. E, em paralelo, a gente vai para Rio das Almas, que é uma cidadezinha do interior, bem do interior mesmo, em 1997. E a nossa protagonista, Maria, ela vai ser forçada a se casar com um grande senhor de terras ali, muito rico e tal. E aí, quando ela se casa, ela descobre que esse cara, ele é um péssimo marido, ele é super abusivo. E ele também, por trás da riqueza dele, esconde muitas coisas bem sombrias, assim, bem erradas, digamos assim. E aí a gente vai acompanhando cada história até que descobrimos onde elas se encontram e, gente, é tudo e mais um pouco. Leiam porque vale muito a pena, como eu falei, é a melhor história de terror nacional que eu já li na vida. A próxima é Acalanto, do Áureo J. Cara, essa daqui foi uma surpresa muito grande, porque eu não conhecia ainda a escrita do Áureo.
quando eu li e foi uma surpresa gigantesca. Essa é uma história super curta, eu acho que tem menos de 100 páginas, tipo umas 80 páginas, alguma coisa assim, então é bem rápida de ser lida e você simplesmente não vai conseguir parar de ler. E essa daqui é para aqueles que tinham muito medo do bicho-papão quando eram menores, porque a gente vai justamente adentrar, mergulhar profundamente numa história bem macabra de bicho-papão. A gente vai acompanhar a história de uma família bem humilde, assim, bem humilde mesmo, que moram ali, tem as suas dificuldades do dia a dia, né, pra conseguir sustentar todo mundo. E algumas coisas estranhas começam a acontecer nessa casa. Tipo, saí de casa e jurava que tinha apagado o fogo, por exemplo, desligado as luzes, e quando voltei, o fogo tava ligado, queimou coisa, enfim, um perigo, inclusive. Começa com umas coisinhas assim, não, pode ter sido só um engano, até que começam a acontecer alguns fatos muito mais graves e muito mais aterrorizantes que a gente fica, tem alguma coisa de sobrenatural acontecendo. E aí a mãe também vê que os filhos estão conversando com um amigo imaginário. E aí também, logo no início, a gente pensa, criança tem amigo imaginário, tudo certo, mas a gente vai acompanhando que esse amigo imaginário pode ser uma criatura muito mais maligna do que a gente pensa. E as coisas vão se escalonando, até que a gente tá se rasgando, assim. Eu, particularmente, fico com muito medo, né, com essa história. Muito medo. Eu acho que eu sou muito medroso também, né? Mas, assim, eu li com luzes ligadas, eu ainda fiquei, assim, olhando pra minha casa depois que eu terminei de ler. Então, traz muito dessa sensação. Mas essa próxima história é pra aqueles que não têm tanto medo assim, ainda que dê um pouquinho de medo, e eu estou falando de Benjamin Fez Uma Coisa Ruim, do Felipe Ondrei. Esse aqui também foi uma surpresa muito positiva, assim, porque eu não conhecia também a escrita do Felipe e me apaixonei quando li esse livro. E esse, por que é um terror, mas é um terror mais leve? Porque eu diria que é muito mais um suspense psicológico até, do que uma coisa, assim, sobrenatural, sangue, demônios, etc, sabe? E a gente até passa a refletir de que os maiores demônios estão dentro das nossas cabeças. Tem até essa vibe. Aqui a gente vai acompanhar o Benjamin, né, que é o nosso protagonista. Ele acabou de se mudar para uma cidade grande, né, para a capital, se não me engano, do estado onde ele mora. Ele morava no interior, para cursar medicina. E ele tá... Primeira vez que ele vai para a cidade grande, que ele mora sozinho. Então tem muitos sentimentos, assim, de medo, né, de o que esse novo capítulo da minha vida vai me trazer. E ele também carrega consigo umas memórias bem pesadas, assim, alguns traumas bem pesados do passado, que a gente vai descobrindo pouco a pouco, que são, de fato, esses traumas. E quando ele se vê nesse apartamento, sozinho, no local que ele não conhece absolutamente ninguém, com uma nova rotina, enfim, tudo isso, esses traumas voltam e voltam com toda a força do mundo. E aí ele começa a ouvir coisas, a ver coisas, e esse também me deu um pouquinho de medo, ainda que um pouco menos do que os outros, porque eu realmente fiquei assim, gente, será que tá acontecendo de verdade? Será que não tá? E aí eu comecei a fantasiar na minha cabeça, será que eu também vou ouvir essas coisas que ele tá ouvindo? E começou a me dar uma aflição gigantesca, e o livro inteiro é uma aflição, na verdade, muito grande. Mas aqui, pelo menos, a gente sabe que é muito alimentado pelos demônios que ele deixou para trás, né? Por isso que eu falei que tem muito mais essa vibe de suspense psicológico. Mas ainda assim, muito bom, muito, muito, muito bom. Então, leiam que vale muito a pena. Um outro que é de terror, mas não dá tanto medo assim, é A Trama da Morte, do Lucas Santana. Eu, inclusive, sempre indico O Parque, que é um outro livro dele que eu já li, que também pode se encaixar aí nas temáticas de Halloween, mas dessa vez eu decidi falar sobre A Trama da Morte, que é um livro que eu gostei pra caramba, mas que eu não falo tanto assim aqui no canal. E nesse daqui a gente vai acompanhar a Jandira Pavio Curto, que é uma drag queen que vê espíritos. Ela carrega consigo uma tradição aí familiar de
gerações, que há gerações a avó dela, a mãe dela, costumava ver espíritos. E não só isso, elas eram costureiras. O que significa isso? Uma costureira é para costurar as almas. São essas pessoas que vão direcionar, né, essas almas perdidas para o além-vida. Então, o papel das costureiras é justamente não deixar que esses espíritos continuem vagando aqui pela Terra, né, pelo mundo dos vivos, a esmo, assombrando o nosso mundo. Só que Jandira Pavio Curto não quer mais essa sina, esse fardo de ser uma costureira de almas. Ele, Júlio, né, enquanto Júlio, quer viver a vida dele, fazer ali o trabalhinho dele e viver como uma pessoa normal. Só que algumas coisas começam a acontecer ali na cidade de Recife, e aí ele acaba tendo que se colocar, querendo ou não, dentro dessa rede, né, dessa teia meio doida que está acontecendo, de espíritos aparecendo, de coisas sobrenaturais, e vai ter que acabar exercendo essa profissão aí de costureira das almas. Uma coisa que é muito legal, além do fator sobrenatural, é que tem muita realidade nossa do dia a dia, e principalmente para quem é de Recife vai sentir isso mais ainda. Mas mesmo eu que não sou de Recife, nossa, gente, me senti muito dentro da história, porque pode ser um centro de qualquer outra cidade, mais ou menos, pode ser um centro de qualquer outra cidade, porque tem muito do Recife ali, mas eu também sinto que tem outros centros urbanos ali, que dá pra fazer essa comparação. Tem alguns problemas, algumas críticas sociais também que a gente vê na história, principalmente se você é uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, você vai sentir isso. E uma coisa que eu adoro nas histórias do Lucas é que tem uns plot twists ali que eu fiquei... Pra mim foram a cereja do bolo, sabe? Então é um livro muito rápido, que facilmente poderia ter mais 200 páginas. Inclusive deixo aqui o meu pedido pro Lucas, caso você queira revisitar essa história em algum dia, por favor, escreva mais, porque merece muitas mais páginas essa história. E fica aí a dica, se você quer uma coisa sobrenatural, mas que ainda assim não vai te dar tanto medo. A minha penúltima indicação, essa aqui é um pouquinho maior, é O Mistério da Casa Incendiada, do Rafael Westenfelder. E esse daqui, gente, eu lembro até que quando eu li, eu fiquei muito cagado de medo. Sério, esse especialmente eu fiquei cagadíssimo de medo, eu não consegui dormir sozinho, eu tive que dormir com as luzes ligadas. E aí eu falei com o Rafael, troquei mensagem com ele enquanto eu tava lendo, e ele ficou zoando comigo, falando que eu era medroso. Só que não tem como não se assustar com isso daqui. Porque aqui a gente vai acompanhar o Gael, que ele é um streamer, ele é um youtuber super famoso que faz live, e ele tem um canal sobre coisas sobrenaturais que tá indo muito mal, assim, muito mal mesmo, assim, de visualização e tudo mais. Só que a Sabrina, que é a sócia dele, se não me engano, é a sócia e é quem grava também os vídeos, ela consegue uma locação numa casa onde uma família foi assassinada há algum tempo atrás, né? E era uma família muito conhecida, então, se não me engano, eles eram políticos também. Era uma família que tinha uma relevância política, social, né? Uma família rica e tudo mais. Eles vão pra lá, eles conseguem alugar essa casa, vão gravar, e quando eles começam a gravar, eles começam a ver umas coisas muito aterrorizantes, que, sim, tudo dá a entender que são vários espíritos ainda ali naquela casa, e o pior de tudo, que lá na casa ele encontra um colarzinho, se eu não me engano é um colar, mas é alguma coisa que remete também à morte da irmã do Gael, que é o nosso protagonista, porque a irmã dele também morreu de uma forma um pouco misteriosa, assim, e ele vai começar a pensar, será que a morte da minha irmã tem alguma coisa a ver com a morte dessa família? E ele vai investigar mais a fundo, muitas coisas vão aparecer, vai envolver igreja evangélica, vai envolver o sobrenatural, demônios, corrupção, enfim. Leiam, porque é de tirar o fôlego. Esse aqui, vocês vão ficar assombrados se vocês são medrosos como eu, porque tem muita cena de espírito. Eu me senti lendo uma versão de Atividade Paranormal, aquela série de filmes que inclusive eu adorava quando eu era menor, só que numa versão em livro. Pra mim, é muito isso. Ainda mais que tem esse negócio de live, né? Porque a Atividade Paranormal era tudo gravado com câmera,
câmeras de segurança, de celular, etc. Então, pra mim, esse aqui é a versão literária de Atividade Paranormal, só que ainda melhor porque tem várias camadas por baixo desse panorama de terror. E por último, a minha indicação é LGBT Terror, que eu li super recentemente, eu li antes da Bienal, inclusive li para o vlog, me preparando para a Bienal, e aqui a gente tem 12 histórias de terror incríveis. Sério, se você é fã do gênero, esse aqui é um prato cheíssimo pra vocês, porque tem tudo do bom e do melhor. Tem coisa sobrenatural, tem coisa mais sangrenta, tem uma coisa mais terror psicológico, então tem pra todos os públicos. E eu falei que eram 12, mas na verdade são 15, tá? São 15. Particularmente, amei muito a história do Bernardo e do Lucas, que são, inclusive, dois autores que já citei aqui, né? Bernardo Neto e Lucas Santana, mas eu acabei descobrindo vários outros autores nacionais de terror a partir desse livrinho. Isso foi uma coisa muito interessante, porque é um gênero que, ainda que eu esteja lendo um pouquinho mais ultimamente, eu não costumo ser dos mais entusiastas, até porque eu não conhecia tantos livros, tantas obras, né, sobre isso. E aqui eu conheci de cara 15 autores que escrevem histórias de terror e que, obviamente, eu já fui seguir nas redes sociais e agora eu já tô aí com a minha wishlist, né, enorme com histórias de terror para ler muito em breve. Então, por favor, leiam. Eu não vou ficar falando das 15 histórias aqui, mas se vocês querem saber o que eu achei de cada história, vão lá assistir o meu vídeo de Me Preparando para a Bienal, porque eu falei sobre tudo que eu achei desse livrinho aqui. E bom, gente, essas foram as minhas 6 dicas de histórias de terror para vocês lerem agora no Halloween. Todas elas foram 5 estrelas, selo Cobra Letrada de Qualidade, então podem mergulhar aí sem medo de ser feliz, só com um pouquinho de medo, porque falei que, né, algumas aqui dão um medinho. Me contem nos comentários outras histórias que vocês indicam, que eu vou adorar receber essas indicações. Antes de terminar o vídeo, eu quero deixar aqui meu muito obrigado aos apoiadores do canal que sempre estão comigo. Quero deixar o meu convite a vocês também, se vocês têm interesse em participar do nosso Clube do Livro, que é o Clube das Cobrinhas. Todo mês a gente lê um livro juntos, temos sprints semanais de leitura, temos noite de jogos também de vez em quando. É só entrar aí no link que vai estar embaixo no box de descrição lá do Catarse e se tornar um apoiador. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal ou deixou seu joinha, por favor, deixa aí pra você ficar ligadíssimo nos próximos vídeos, que eu já falei que vai ter muitos vídeos sobre histórias de terror aqui no canal ainda em outubro. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!